Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um documento que, por fora, parece só mais uma norma burocrática, sabe? Totalmente. Mas que, na verdade, é a espinha dorsal de como o Brasil decide o que pode e o que não pode ser construído no seu território. Exato. A gente está falando da Resolução CONAMA número 237, lá de 1997. Nossa fonte é o próprio texto da resolução e a nossa missão aqui é desvendar a arquitetura por trás do licenciamento ambiental no país. Basicamente, é o caminho das pedras. Exato, o caminho das pedras que qualquer projeto com potencial de impacto, de uma hidrelétrica a um resort na praia, precisa percorrer para sair do papel. E é crucial entender que isso não é só papelada, né? Essa resolução é a ferramenta que o Estado brasileiro criou para tentar resolver uma tensão que existe no mundo inteiro. Que seria? Como a gente cresce economicamente sem destruir os recursos naturais que sustentam esse próprio crescimento? Ela força o debate ambiental a acontecer no início do jogo, sabe? Na fase de planejamento. E não apenas depois que o estrago já está feito. É um instrumento de prevenção. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. Para entender a lógica, a gente precisa primeiro acertar os ponteiros sobre os termos. O artigo 1º da resolução já define os conceitos-chave. Sim, ele já começa organizando a casa. O primeiro, claro, é licenciamento ambiental. A norma diz que é um procedimento administrativo. O que isso quer dizer na prática? Que dizer que não é uma decisão arbitrária de uma pessoa, tipo eu acho. É um processo, com etapas, com regras, com ritos a serem seguidos. Certo. É o caminho que o órgão ambiental percorre para avaliar se um projeto pode ser localizado, instalado e operado num determinado lugar. E veja que ele já define o alvo: atividades que usam recursos ambientais ou que são potencialmente poluidoras. E no final desse processo todo, desse procedimento, vem a licença ambiental, que é outra coisa, certo? Exatamente, e essa distinção é fundamental. O licenciamento é a jornada. A licença é o destino, digamos assim. Gostei da analogia. A licença é o documento final, o ato administrativo que o órgão emite. E ela não é um cheque em branco de jeito nenhum. Como assim? Ela vem com um manual de instruções. As condições, as restrições, as medidas de controle que o empreendedor é obrigado a seguir. É o Estado dizendo: ok, você pode fazer, mas vai ter que ser deste jeito. Mas espera aí. Isso me parece um pouco subjetivo. Como é que um analista de um órgão ambiental decide se um projeto é viável ou não? É baseado na opinião dele? Como se garante que a decisão seja técnica e não, sei lá, política ou um achismo? Essa é a questão central. E a resolução amarra isso de forma muito clara no conceito de estudos ambientais. Ah, boa. A decisão não pode ser baseada em opinião. O artigo 1º exige essa base técnica que são os vários tipos de estudos, né? Relatório ambiental, plano de controle, o famoso EIA-IMA para grandes projetos. São esses documentos que dão o substrato para a decisão? Perfeito. São eles que vão analisar os impactos, prever os danos e propor medidas para mitigar ou compensar. E aqui tem um ponto de controle importantíssimo, lá no artigo 11. Qual? Quem paga por esses estudos é o próprio empreendedor, mas os profissionais que assinam são corresponsáveis pelas informações. Se o estudo for fraudulento ou tecnicamente falho, a responsabilidade não é só da empresa. É também da equipe técnica que o elaborou. Ah, isso muda tudo. Muda completamente. Cria um mecanismo de freios e contrapesos. O técnico não vai arriscar a própria carreira para provar qualquer coisa. Exato. A ideia é garantir a qualidade e principalmente a veracidade das informações que vão basear a decisão do poder público. Certo. Entendi os conceitos básicos. Mas aí vem outra dúvida que me parece gigante. Quem dá essa licença? Boa pergunta. Eu imagino a confusão. Uma empresa quer construir uma fábrica que fica na divisa de 2 cidades. Ela pede licença para quem? E se for uma estrada que corta 3 estados? Ela precisa de uma licença de cada estado, mais uma federal. Parece uma receita para o caos. Seria mesmo, se não houvesse uma organização. E é exatamente isso que os artigos 4º, 5º e 6º fazem. Eles dividem o campo e definem a competência de cada um. União, estados e municípios? Isso.
E a lógica por trás dessa divisão é a escala do impacto. Como assim a escala do impacto? Pense na abrangência dos efeitos do projeto. O artigo 4º diz que a competência é federal, do IBAMA, quando o impacto é de escala nacional ou regional. Faz sentido. Os exemplos que a norma dá são muito claros. Projetos que afetam mais de um estado, que ocorrem no mar territorial, em terras indígenas ou em unidades de conservação federais. Ah, claro. O impacto de uma plataforma de petróleo não se restringe a um município, então a decisão tem que ser federal. Exatamente. O texto ainda menciona o caso específico de material radioativo e energia nuclear, que precisa de um parecer da CNEN, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ou seja, para os casos mais complexos e de maior risco, a responsabilidade é centralizada. Perfeitamente. Aí o artigo 5º estabelece a competência estadual, que funciona como a grande regra geral. Quase tudo que não é federal ou municipal cai no colo dos órgãos ambientais estaduais. E a lógica é a mesma. A mesma. A da abrangência. Se um projeto afeta mais de um município dentro do mesmo estado ou está numa área de conservação estadual, a responsabilidade é do estado. E para os municípios, no artigo 6º, sobram os projetos de impacto estritamente local, certo? Aqueles cujos efeitos positivos ou negativos não ultrapassam suas fronteiras. Isso. Mas o pulo do gato, a regra de ouro que organiza todo esse sistema está no artigo 7º. E o que ele diz? Ele diz basicamente que os empreendimentos serão licenciados em um único nível de competência. Ah, isso é fundamental. É o que resolve tudo. Significa que aquela sua preocupação de uma empresa precisar de 3 licenças diferentes para o mesmo projeto não acontece. A norma define um único responsável principal, o que traz clareza e segurança jurídica para todo mundo. Os outros órgãos podem ser ouvidos, imagino. Podem e devem, mas a caneta final é de apenas um. Ok, então o sistema divide as responsabilidades para não virar bagunça, mas saber quem decide é só metade da história. Com certeza. O que eu ainda não entendi é como a decisão é tomada na prática. O empreendedor simplesmente entrega uma pilha de papéis e recebe um sim ou não? Longe disso. O processo é muito mais sofisticado. E, de novo, a palavra-chave é preventivo. O artigo 8º revela o coração do método. Um sistema trifásico. Trifásico. Isso, não existe uma única licença que autoriza tudo de uma vez. O empreendedor precisa conquistar 3 licenças, em sequência. É quase como um videogame, sabe? Você só passa para a próxima fase se completar a anterior. Trifásico. Soa complexo. É detalhado, mas a lógica é brilhante. Pense em construir uma casa. A primeira licença, a licença prévia, a LP, é como ir à prefeitura com seu arquiteto e dizer: olha, eu quero construir uma casa de 3 quartos neste terreno aqui. Tá. A prefeitura analisa o zoneamento, a localização e diz: ok, gostamos da ideia. Este bairro é adequado para esse tipo de casa, pode começar a fazer as plantas detalhadas. Entendi. A LP, então, atesta a viabilidade ambiental do conceito e aprova a localização. Isso, ela não te dá o direito de cavar um buraco sequer, mas te dá um sinal verde para continuar planejando. O prazo máximo dela, segundo o artigo 18, é de 5 anos. Ok, é a aprovação do conceito. E depois? Depois vem a licença de instalação, a LI. Voltando à nossa casa, é quando você entrega as plantas de engenharia, elétrica, hidráulica, tudo detalhadinho. Certo. A prefeitura analisa e, se estiver tudo certo, emite o alvará de construção. A LI é esse alvará. Ela autoriza o início da obra, a instalação do empreendimento, exatamente de acordo com o projeto que foi aprovado. A validade máxima dela é de 6 anos. E por último, a casa está pronta. Exato. Mas você ainda não pode se mudar. Ah, não? Não. Primeiro o fiscal da prefeitura vai até lá para ver se você construiu a casa exatamente como estava na planta, se usou os materiais certos, se as saídas de emergência estão no lugar. Essa vistoria é a... E a licença de operação, a LO. O órgão ambiental verifica se tudo foi construído conforme o prometido e, principalmente, se as medidas de controle ambiental, tipo uma estação de tratamento de esgoto, estão instaladas e funcionando. Só então ele te dá a chave e diz: pode começar a operar. E essa tem validade também. Tem, de 4 a 10 anos e precisa ser renovada periodicamente. Essa analogia da casa deixa tudo muito mais claro. Mas isso que soa ótimo no papel, na prática, deve ser um enorme ponto de atrito, né? Sem dúvida.
Eu imagino um investimento de bilhões de reais com tratores parados, esperando meses ou até anos pela emissão de uma dessas licenças. Isso deve gerar uma pressão imensa sobre os órgãos ambientais. Com certeza. E é aí que mora tanto a genialidade quanto a dor de cabeça do sistema. Na teoria, é perfeito. Garante um acompanhamento detalhado. Na prática, a demora na análise, a falta de pessoal nos órgãos ou a judicialização dos processos podem criar gargalos enormes. É um equilíbrio difícil. O desafio constante de quem opera esse sistema é justamente encontrar o equilíbrio entre o rigor técnico-ambiental e a agilidade que o mundo dos negócios exige. E nesse processo todo, onde entra a população? Se os estudos técnicos dizem que está tudo bem, mas a comunidade local não quer o projeto, a voz dela tem algum peso? Tem, e a resolução prevê o mecanismo para isso, a audiência pública. O artigo 10, que detalha as etapas, menciona a realização de audiências quando couber. Principalmente nos casos de grande impacto, imagino. Exato. Nos casos que exigem o estudo de impacto ambiental, o EIA, a publicidade e a consulta pública são obrigatórias. A audiência não tem poder de veto, ou seja, a decisão final ainda é técnica, do órgão licenciador. Mas ela serve para quê, então? Para dar transparência, para que a empresa explique o projeto à comunidade e, fundamentalmente, para que o órgão ambiental ouça as preocupações e colete informações que talvez não estivessem nos estudos frios, sabe? Entendi. Uma decisão tomada contra uma forte oposição social, mesmo que tecnicamente embasada, tem um custo político de legitimidade muito alto. Certo. Agora a pergunta de $1 milhão. Quem, afinal, precisa passar por toda essa via-crucis? Eu penso logo em mineradoras, petroleiras, indústrias químicas. Os suspeitos de sempre. Mas imagino que a lista seja maior. Muito maior. E é aqui que muita gente se surpreende. O anexo 1 da resolução lista as atividades, e ele vai muito além do óbvio. Claro, esses que você falou estão lá. Extração de minerais, indústria metalúrgica, obras de grande porte como barragens e rodovias. Isso não é surpresa para ninguém. Mas o que tem de surpreendente aí? Bem, vamos pegar alguns exemplos. Indústria têxtil. Você não precisa de licença para fazer uma camiseta, mas precisa para o processo de tingimento e estamparia. Por causa dos químicos. Exato. Usa produtos químicos e gera efluentes coloridos. Ou na área de alimentos. Uma fábrica de cerveja precisa de licença. Uma cervejaria, sério? Qual o grande impacto ambiental de fazer cerveja? O impacto está nos bastidores. Uma cervejaria consome um volume gigantesco de água, muito mais do que o que vai para a garrafa. E ela gera uma quantidade enorme de efluente orgânico. Ah! Se esse efluente for despejado num rio sem tratamento, ele acaba com o oxigênio da água e mata os peixes. A lógica da resolução não olha só para a fumaça preta e o resíduo tóxico. Ela olha para qualquer atividade que pressione os recursos naturais. Faz sentido. E essa lógica se aplica a outros setores inesperados, né? Totalmente. Pega a categoria turismo. A norma exige licença para complexos turísticos e de lazer, como resorts, parques temáticos e até autódromos. Autódromos? Sim. Muita gente pensa que um hotel na praia é inofensivo, mas ele ocupa uma área costeira que é ecologicamente sensível, gera um volume de esgoto que precisa ser tratado, demanda água, energia. Ele se encaixa perfeitamente na definição de atividade potencialmente causadora de degradação ambiental. A lista vai ainda mais longe, né? Eu vi aqui que inclui projetos agropecuários, criação de animais em confinamento. Sim. E até silvicultura, que é o plantio de árvores, como eucalipto, para fins comerciais. Exatamente. Porque a monocultura em larga escala tem seus próprios impactos. No solo, na biodiversidade local, no consumo de água. A abrangência desse anexo é o que torna a resolução tão poderosa. Entendi. Ela reconhece que o impacto ambiental pode vir de fontes muito diversas e cria um procedimento padrão para que todos sejam avaliados pelos mesmos critérios básicos, independentemente do setor. Então, resumindo a nossa conversa, o que a gente tem com a CONAMA 237 é um sistema muito bem amarrado, ele não é reativo, ele é preventivo. Essa é a palavra, preventivo. Ele cria um roteiro em 3 atos, LP, LI e LO,
que força a discussão ambiental a acontecer antes de a primeira pá de terra ser movida, e ele organiza o quem decide o quê entre União, estados e municípios para não virar terra de ninguém. Exatamente. É um instrumento de gestão, de negociação. Pode parecer burocrático e às vezes é, mas a função principal dele é forçar o empreendedor a incluir a variável ambiental no cálculo do seu projeto desde o dia zero. A ideia não é proibir o desenvolvimento. Não, de forma alguma. A ideia é condicioná-lo. É buscar caminhos para que ele aconteça de forma mais inteligente e, sustentável. É impressionante pensar que um texto de 1997 ainda define tanto do futuro do Brasil. Mas isso me leva a uma última reflexão. Pois não. O mundo de 97 não é o nosso mundo. De lá para cá, a crise climática se tornou a pauta central. A gente vive uma revolução digital, surgiram novas indústrias, novas preocupações. Onde você quer chegar? Fica a reflexão. Se essa norma fosse reescrita hoje, em 2025, o que estaria faltando? Que novas atividades ou critérios a gente precisaria incluir para dar conta dos desafios do nosso tempo? Interessante. Por exemplo, o licenciamento de gigantescos data centers que consomem energia de uma cidade inteira, ou a avaliação do ciclo de vida de produtos da economia digital, ou até mesmo os impactos de novas fronteiras agrícolas. O que o texto original não tinha como prever e que hoje é absolutamente fundamental.